Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Estamos aqui no início de abril, hoje é dia 9. Esse vídeo vai ser um fora das páginas, o que significa que eu vou contar pra vocês o que eu assisti, o que eu ouvi no mês de março, aí coisas... Eu ia dizer coisas do audiovisual, mas o que eu ouvi não é audiovisual, né? Porque audiovisual é a combinação das coisas. Enfim, gente... Podcasts, filmes, séries, alguns canais, na verdade um canal que eu vou citar hoje. Talvez esteja assim um pouco mais devagar do que o normal, porque eu estou resfriada, mas pelo menos o calor insuportável está indo embora dessa cidade e está mais fácil gravar, está menos sofrido, o que é sempre uma coisa maravilhosa para se celebrar, não é mesmo? Vou começar falando dos filmes, eu vi bastante filme, foram 8 filmes, estou com a minha colinha aqui para não esquecer das coisas, porque seria bem possível esquecê-las se não a fizesse. Então eu vou começar falando dos filmes. Eu comecei o mês assistindo Com Amor, Marilyn. A diretora é Liz Garbus, é uma espécie de documentário, vamos dizer assim. Eu vi na Apple TV. Vocês sabem que eu tô lendo Blonde, né? Mês passado eu li o Blonde volume 1. Esse mês eu estou lendo o volume 2 e já tomando uma surra, porque o livro só fica mais pesado, né? A vida da Marilyn ali, como a Joyce conta, só fica mais pesada, mais sofrida. E aí eu tenho procurado ver alguns filmes com ela, e esse é um filme sobre ela, e ele foi feito a partir de escritos dela, então é um filme muito interessante. A diretora chamou várias atrizes e atores famosos do cinema para fazer leitura dramática desses textos da Marilyn. Alguns são os textos do diário dela e outros são textos poéticos, né? Porque Marilyn escrevia poesia, isso foi um hábito que ela herdou da mãe, a mãe também escrevia poesia. E então eles fazem essa leitura dramática, mas assim, também por ser documentário, eu até falei isso sobre o livro, né, na resenha do livro, que o romance da Marilyn, ele tem essa coisa de reportagem, né, um pouco dramatização e é um pouco relatos, né, depoimentos de pessoas. E esse livro também, ele tem, eu não vou, assim, não é que ele tem exatamente depoimentos, mas ele tem vídeos da época. Ele mostra imagens e vídeos da Marilyn da época, e, né, em que ela estava viva, mas tem essas leituras dramáticas que são muito bonitas e que eu acho que tem muito a ver, porque Marilyn levava a atuação muito a sério, né? A gente cristalizou a imagem da Marilyn como um sex symbol, e o livro vai explorar muito isso também, mas a Marilyn era uma pessoa que queria atuar no teatro, ela levava a atuação muito a sério. Então eu achei maravilhoso que esse livro, a partir dos textos, que esse documentário, a partir dos textos dela, trouxesse outros atores, né? E até porque várias coisas que ela vai falar ali, nesses escritos dela, tem a ver com atuação, com o que ela pensa da atuação, com o que ela espera atingir com a atuação. Então, assim, eu gostei muito e recomendo bastante. Depois, eu vi Mães Paralelas, do Pedro Almodóvar, na Netflix. Esse filme que tá bem conhecido, que é super novo, né? E eu gosto muito do Almodóvar, e gosto muito da linguagem do Almodóvar, mas esse filme não funcionou muito pra mim, não. Eu achei a primeira metade dele muito interessante, eu acho a Penélope Cruz estupenda, né? Aquela mulher maravilhosa. Mas o filme, de um ponto em diante, ele degringolou pra mim. Primeiro porque ele tem 2 linhas narrativas que eu achei a tentativa de juntá-las um pouco desconjuntada. Tem umas coisas de roteiro que me incomodam ali, algumas coisas que eu achei muito inverossímeis. Eu teria que dar spoiler pra quem viu, mas assim, tem uma situação em que uma personagem engana a outra, que eu falei, não, minha filha, não é possível que uma millennial, na era da internet, não perceba o que tá acontecendo. Eu fiquei, assim, nessa hora, assim, eu saí totalmente, assim, do filme, né? E teve outras coisas que me pareceram um pouco forçadas. Eu não me importo com o exagero estético do Almodóvar. Isso é dele mesmo, e assim, em vários momentos o livro tinha um quê de novelesco. Minha gata, provavelmente gastando as unhas em algum lugar. Eu achei um pouco forçado, um pouco frouxo, assim, o roteiro. Então, tirando a beleza visual que o filme tem muito, o resto não curti, não. Depois eu vi um filme, assim, super pesado do ponto de vista psicológico, que é o Face a Face, do Bergman, que eu vi no MUBI. Eu nunca tinha visto esse filme. É com a Liv Ullmann maravilhosa, essa mulher maravilhosa demais, essa atriz. E é sobre uma psiquiatra que desorganiza. Então, assim, a gente tem... O filme é todo muito estranho. Acontecem umas coisas seríssimas no filme. E
Eu não sei nem se eu elaborei esse filme direito, porque assim, o filme tem uma violência, assim, repentina. Eu talvez, como é que eu vou explicar? Eu fiquei muito impactada pelo modo como o Bergman decidiu mostrar a desorganização dessa psiquiatra e fiquei muito impressionada com a interpretação da Liv Ullmann. O roteiro é quase algo do nível assim do surreal, assim, porque ele tem umas violências muito brabas e repentinas em algum momento. E a desorganização da psiquiatra também é muito séria, assim, ela vai de controlada para completamente delirante muito rápido, e é um negócio assim muito sofrido, sabe? Eu tendo, né, pelo conjunto, pela impressão, sem tentar interpretar muito, eu achei o filme, eu tô falando do livro toda hora. Eu achei o filme muito bom, assim, porque eu fiquei muito impactada, eu fiquei, assim, me emocionou, me assombrou, me assustou, enfim, eu fiquei... Sabe aquele filme que você entra no filme e você nem pisca? E eu acho que isso é uma façanha, né? E esse filme consegue, com certeza, né? Eu, de modo geral, gosto dos filmes do Bergman. Mas esse filme, ele tem essa estranheza, porque ele fica... Eu quase sinto que ele fica meio lá e cá no real. Porque como a psicanalista desorganiza, e é uma desorganização muito feia, a gente não sabe direito, tudo que é meio furado no texto, a gente não sabe se é simbólico, entendeu? Então fica aquela coisa, mas isso aconteceu mesmo, assim, foi assim mesmo que aconteceu. E porque, assim, acontecem umas coisas muito sérias, a pessoa não reage de acordo com a seriedade da parada, sabe? É um negócio assim... Enfim, gente, vocês vão ter que ver pra vir conversar comigo, mas assim, eu fiquei muito impactada, assim, muito mesmo. E só por isso, eu já achei sensacional. Depois eu vi um outro filme de que eu gostei muito, né? Eu sou muito fã do cinema do Herzog, o filme chama Lo and Behold, eu vi no MUBI também, e o filme é sobre a internet. O filme tem um subtítulo imenso, em português ele também tem um negócio imenso. E ele vai falar, assim, como tudo assim no Herzog, né? O Herzog, todos esses filmes que são meio documentários do Herzog, eu sou absolutamente apaixonada. Porque ele olha para as coisas com aquele olhar que, assim... A experiência humana na Terra, ela passa tanto por aquela coisa sublime, sensacional das coisas que os seres humanos são capazes de fazer, é o fascinante, é o maravilhoso, até o hediondo, horrível. E ele consegue, assim, fazer esse contraponto e mostrar a complexidade da nossa vida, né, enquanto seres humanos. E eu acho que ele fez isso no filme das cavernas, ele fez isso no filme sobre os vulcões, e esse filme sobre a internet ele vai fazer a mesma coisa. Então ele vai mostrando esse olhar para a internet, assim, os primeiros desenvolvedores da internet como uma espécie de quase milagre tecnológico, como a internet vai melhorar a nossa vida, que coisa maravilhosa. E aí depois ele começa a mostrar tudo de errado que foi dando, assim, sabe? E é uma coisa muito interessante que eu achei nesse documentário, é como os desenvolvedores, os primeiros desenvolvedores da internet, eles falam da internet com um carinho, um amor. E eles têm um jeito, assim, de falar quase como se eles fossem, assim, artistas, como se eles fossem poetas, sabe? Eles têm... É como se fosse a obra de arte da vida deles, assim, sabe? É muito interessante. São senhores já, a maioria deles são umas pessoas de idade. Mas depois a gente, então, vai vendo... todas as coisas, assim, desde linchamento, vício em internet, né, as coisas que foram, de fato, ficando muito complicadas, enfim, inclusive histórias doidas que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vou deixar pra vocês, quem quiser ver o filme. Eu sempre fico muito fascinada com os filmes do Herzog, e esse filme foi muito impressionante. Que vocês sabem, né, gosto de ler sobre internet, dinâmicas na internet, rede social e tudo mais. Esse filme foi incrível, assim, ele é quase uma arqueologia e antropologia da internet. Depois eu vi o Serpico, do Sidney Lumet. Eu acho que esse já é o terceiro filme do Lumet que eu vejo. Eu tenho gostado dos filmes dele. Eu fiquei muito impressionada, né, falei pra vocês alguns meses atrás, com Um Dia de Fúria. Já esqueci o nome, gente, eu sou péssima pra lembrar nome, ainda mais quando é um nome parecido com outro. Não, Um Dia de Cão, eu acho, né? É Um Dia de Cão.
que eu achei sensacional, maravilhoso, que é um filme com o Al Pacino sobre assalto a banco e que degringola e que é, assim, uma subversão do gênero. Eu realmente fiquei muito impressionada. Então eu decidi ver um outro filme que é Lumet também, né, o diretor, e também é com o Al Pacino. Serpico é um filme sobre um policial. Ele, na verdade, ele é uma cinebiografia quase, porque ele é inspirado num cara que existiu. Era um policial descendente de italianos que ele era honesto, ele não queria ser corrupto. E aí ele consegue entrar pra polícia e ele vê que é esquema atrás de esquema, todo mundo recebe propina e ele não quer receber propina. E não tem uma porcaria de um lugar onde ele consiga trabalhar, onde as pessoas não recebam propina. Ele começa a ficar muito isolado. A construção dos personagens é muito boa, porque ele tá longe de ser um bonzinho idealizado, né? Ele é machista, ele tem uns outros defeitos lá dele, né? O clássico machão, assim, né? Aquele italiano bem nervosinho, assim. Mas ele é hippie, né? Então, assim, ele é um policial hippie. É maravilhoso, porque ele sofre bullying na academia, já porque ele usa cabelão, ele usa umas batas, assim, é muito engraçado. Gente, eu achei muito bom. E ele tá lindo, gente, o Al Pacino nesse filme. Ai, ele tá lindo. Então tem essa coisa de que ele não segue muito o clichê do policial. Ele anda com a galera descolada, ele vai pras festinhas da galera descolada, assim. Enfim, é curioso, né? Tem essa coisa dos anos 70. No fim das contas, tem um comentário ali, eu acho, social, que também tinha no Dia de Cão, que é essa coisa de uns Estados Unidos muito marcado pela desigualdade social. Então a gente vai vendo assim, como no crime, esse filme tem uma coisa que ela é muito incômoda. Porque a maioria dos criminosos, porque a gente já vê de antemão que se os policiais são corruptos, eles são criminosos também. Mas a gente vê que a maioria dos bandidos, os foras da lei, ou eles são pretos ou eles são imigrantes, né? Então existe esse comentário que eu não sei se o diretor estava sendo racista, até porque quando você vai olhar o outro, o Dia de Cão, você vê que ele cutuca essa ferida aí. Mas eu acho que ele tenta fazer esse retrato da falta de opção dessas pessoas, né? Então, assim, já que você, muitas vezes, né, vão ser poucos os pretos e imigrantes que vão conseguir um outro tipo de trabalho, muitos deles acabam fora das leis. E depois a gente, nesse filme, vai vendo como as coisas estão muito mais misturadas do que parece, né? A polícia com os fora da lei é uma mistureba do cão, assim. Então, o filme é bem bom também, né? Gostei bastante. E eu vi esse filme na Apple TV. Depois eu vi um filme que eu adorei, que é o Pequena Mamãe, da Céline Sciamma. Eu vi no Prime. A Céline Sciamma é a mesma diretora daquele filme lindo, né? Que é o Retrato de uma Moça em Chamas, é uma coisa assim. Que é sobre uma pintora, né? É uma pintora, uma relação da pintora e da pintada, né? E é um filme muito bonito, eu gostei muito dele. E esse, novamente, também um filme de relação entre mulheres, só que aqui é uma coisa meio mãe, filha e avó. E o filme tem um quê de fantástico. Então, assim, eu não vou dizer o que acontece pra quem se interessar a ver, mas é muito interessante. Eu vou dizer mais ou menos o que eu acho que acontece no filme, mas de um jeito, vamos dizer assim, um pouco genérico e metafórico, porque para que vocês, quando verem o filme, não perderem a surpresa. Mas ela pega, o que eu acho que a Sciamma faz é que ela pega uma relação que normalmente é vertical, né, avó, mãe, filha, né, uma hierarquia ali de quem veio primeiro e de quem tem autoridade sobre quem, e ela dá um jeito de tornar essa relação uma relação horizontal. E ela cria uma espécie de triângulo entre essas figuras, vó, mãe, filha. E acho que é uma relação muito bonita, ela cria uma proximidade entre elas, acho que um aumento de possibilidade, talvez, de empatia entre elas e de perceber o quanto elas, sei lá, são parecidas. É mais profundo do que isso, mas o filme é muito bonito e ela bota dentro do filme, assim, ela traz a brincadeira e a encenação de uma maneira muito bonita para a dinâmica da relação entre essas personagens. Enfim, não vou falar mais muita coisa para não ficar spoiler, mas eu adorei o filme, me recomendo muito. Já quase no fim do mês eu vi o West Side Story, do Steven Spielberg. O Spielberg fez uma releitura desse musical, que tinha uma versão anterior ali, acho que dos anos 60, se eu não me engano. E esse musical, que na verdade era do teatro, né?
Então ele já era uma readaptação, eu vi no canal da Disney, e eu gostei muito. Eu não sei se vocês sabem, mas o West Side Story é uma releitura do Romeu e Julieta, são várias releituras, né? Que por sua vez é uma releitura de outras contas, então que Shakespeare sempre fazia releitura. Então assim, muitas camadas de releitura. E o West Side Story, ele é uma releitura do Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta, ele não é só uma história de amor entre o Romeu e a Julieta, né? De famílias opostas. As famílias opostas têm muita importância no Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta, na verdade, é uma peça sobre guerra civil. A Bárbara Eleodora falava isso muito bem. Que são os efeitos da guerra civil descontrolada, né? E como, na verdade, a tragédia dos amantes, ela é uma espécie de disparador de que aquele negócio tá indo longe demais. E quando essa história ela é transformada num West Side Story, ela é transformada de um modo muito interessante para uma realidade, vamos dizer assim, moderna, contemporânea, de disputa e ódio e oposição entre americanos nativos, né, em especial assim brancos, homens e os imigrantes também, porque essa é uma história que vai opor os americanos aos porto-riquenhos. E aí os amantes então vão sair desses lugares aí diferentes também, numa realidade, vamos dizer assim, de pobreza e violência e falta de oportunidade, e de como começa a haver uma disputa ali, uma disputa por espaço, uma disputa por empregos e um ressentimento. E eu fiquei pensando como essa história, ela tá atual ainda, essa história de, né, brancos, homens ressentidos por uma suposta tomada de espaço e de trabalho por imigrantes, por povos do sul, enfim, e como isso não está superado, né, inclusive na atualidade dos Estados Unidos. Então eu achei interessante o Steven Spielberg resgatar esse filme agora, porque o filme essa não é uma situação superada, né. E outra coisa que eu acho interessante é que, assim, é a beleza mesmo do filme, porque o Spielberg, ele faz o negócio ser tão vibrante, e é tudo tão bonito, assim, até o povo chato e meio que errado da história é bonito quando eles aparecem, as danças, as músicas, ele mantém as músicas do musical original, que são belíssimas, as músicas desse musical são realmente estupendas, e ele faz uns números que são muito lindos, é um filme muito bonito de olhar. Eu não tenho problema com musical, eu sei que tem gente que não consegue entrar na história com um monte de gente pulando e cantando. Eu super consigo, gente. Eu super consigo imaginar que por 2 horas a gente vai fazer tudo cantando e dançando, assim. Eu sou dessa vibe. Eu achei tudo muito bonito. Assim, até uma das atrizes ganhou, né, o Oscar por atriz coadjuvante. Ela tá super merecendo, ela tá maravilhosa. Mas os outros estão muito bem. A menina, não vou saber o nome dela agora, mas a atriz que faz a protagonista, ela tem uma voz tão bonita, assim, eu não sei se é ela, eu não sei, eu acho que ela mesmo tá cantando, né, mas nossa, que voz, gostei muito mesmo. Me digam depois se vocês assistiram, achei muito bom. E por fim, o último filme que eu vi no mês foi Os Desajustados, do John Huston. Esse foi o último filme que Marilyn concluiu, né, ela chegou a começar a filmar outro, mas esse foi o último que ela concluiu. Ela depois começa a gravar outro e ela morre. Tem várias coisas importantes em torno desse filme, né? The Misfits é o nome original. Eu vi no Now. Esse também é o último filme do Clark Gable. Ele morre poucos dias depois do filme e a Marilyn morre alguns meses depois. E esse também é um filme cujo roteiro era do marido da Marilyn na época, que era o dramaturgo Arthur Miller. Tem muita confusão em torno desse filme pelo seguinte: a Marilyn queria um papel sério, né? Ela queria um papel sério. Esse papel dela é um papel sério, porque esse é um livro de pessoas melancólicas, meio solitárias, enfim, com dificuldade de se conectar, meio soltas no mundo, né? Eles são desajustados um pouco por isso, porque eles são pessoas um pouco sem pouso, sozinhas, com umas amarguras. Ela e os protagonistas são basicamente ela e 2 caras, e depois entra um terceiro cara. Então fica essa dinâmica dela e 3 caras. E também tem o Montgomery Clift, que também era uma pessoa conturbada, né? Era um homem gay, era um homem que sofria muito. Então todo mundo meio acabado aí, né? Durante a gravação desse filme. E aí, alguns barracos. A Marilyn não gostou de certos aspectos do roteiro que o Arthur Miller faz, porque ele meio que faz pouco dela num determinado momento do filme. Dela, Marilyn. Ele faz uma piada com ela dentro do filme. E ela teria ficado um pouco magoada. Uma coisa que claramente me incomodou vendo o filme, embora o filme seja bom,
Ele é um filme denso, ele é um filme pesado. Ele tem algumas coisas sensíveis que já vou falar logo mais. Mas é que, assim, a Marilyn é aquela personagem ainda sensual que todo mundo pega, que todo mundo aperta, que todo mundo quer beijar. Isso é muito incômodo. Especialmente lendo agora esse livro sobre ela. É muito incômodo porque parece que o corpo dela tá ali pra satisfação de geral, entendeu? E isso realmente me incomodou um bocado. Mas, assim, é parte do papel ali da personagem, uma espécie de mulher fatal, enfim, mas uma mulher fatal melancólica. Disse que tanto Marilyn quanto Montgomery Clift estavam à base de remédios para gravar esse filme. Disse também que o produtor do filme torrou o dinheiro do filme e num determinado momento a gravação teve que ser suspensa e que convenientemente ele botou a culpa na Marilyn. Ele falou que eles não estavam podendo gravar porque Marilyn estava doente, teve que se internar. Então parece que rola esse barraco aí. Então, assim, vários ressentimentos. Parece que o Montgomery Clift tinha vários ressentimentos com John Huston, que parece que adorava fazer uns comentários meio homofóbicos, né? E em especial direcionado a ele, especificamente. Então, assim, era ressentimento de Marilyn com um próprio marido, né, o roteirista. Era ressentimento do Monty, né, o Montgomery Clift, ele tinha esse apelido de Monty, né, do Monty com o John Huston. Era o John Huston inventando desculpas esfarrapadas, botando a culpa na Marilyn. E o Clark Gable, putaço também, porque a Marilyn queria repetir as mesmas cenas 200 vezes. E ele não tinha paciência, né? E aí ele falava, esse filme não vai acabar nunca, porque essa mulher toda hora quer repetir. Um clima péssimo. Mas quando você vai ver o filme é realmente denso. Quais são as questões sensíveis, tá? Tem cenas com animais e são as cenas meio pesadas. Então, assim, inclusive tem cena de caça de cavalos, né? Então, assim, eles são os vaqueiros, né? Os amigos que a Marilyn faz em um determinado momento. Há várias cenas no rodeio, que é inclusive o momento de entrada do Montgomery no filme. E então, assim, pra quem não curte esse tipo de coisa, já fica logo avisado, né? Que é da metade do filme pra lá, essas coisas com o bicho começam a aparecer. Mas é isso, assim, é um filme denso, todo mundo ali meio quebrado, meio destruído, mas as atuações são realmente muito boas. Finalizados os filmes, então agora eu vou falar de um canal que eu amo, que eu acompanho há muito tempo aqui no YouTube, que é o Pintacilgo da Juliana Brina. A Juliana Brina é uma mineira aqui do Brasil, mas ela mora na Alemanha e ela tem esse canal há muitos anos. Ela, na verdade, andou um tempo parada e recentemente ela voltou a fazer um canal literário. E a Juliana Brina, ela tinha um blog também, o Pintacilgo, agora ela tem um outro blog que ela escreve em inglês que chama Blank Garden. E ela fala de literatura também, e eu amo as resenhas e os comentários da Juliana Brina. Ela fez canal antes de mim, ela é bem old school aqui no YouTube, eu acompanho há muito tempo, é uma grande inspiração, acho que pra mim, pra várias pessoas que criaram um canal na mesma época que eu. E recentemente, ela tem feito vlogs, e eu amo, porque ela passeia com cachorro, ela fala de livro, mas aí ela mostra um pouquinho do cachorro dela, ela faz uma receitinha, ela mostra um chazinho, ela faz muita leitura das vitorianas, ela lê muito, ela tem um podcast maravilhoso, chama Clássicas Sem Classe. E ela fala de várias escritoras que são um pouco... se enquadrariam assim, acho que talvez no queer, né? Mulheres e pessoas queer. E ela lê muito os autores vitorianos, autoras vitorianas principalmente, né? Ela tem assim uma referência de leitura de mulheres imensa. E como ela mora em outro país, ela tem muito acesso a textozinho em inglês, né? Ela lê muitas escritoras que, por exemplo, não estão publicadas aqui. E ela recentemente, pra, assim, explodir o meu coração, ela fez um vídeo com as melhores leituras dela do ano passado, né? De 2021. E ela foi fazendo esses comentários e experimentando chás do advento. Não sei se vocês já viram essas caixinhas do advento, que saem meio que pelo fim do ano. Elas são caixinhas que vêm com coisas dentro. Tem caixa de chocolate, tem caixa de chá, eu já vi blogueira fazendo até de maquiagem, assim, né? Então, assim, algumas marcas acho que fazem um mês de uma caixa com vários compartimentos. E tem uma coisa para você experimentar por dia. E a Ju, então, comprou uma caixa do advento de chás, que ela toma muito chá. E então ela experimentava um chá, fazia a resenha do chá, dizia se ela gostou, se ela não gostou, do que era, não sei o que lá, e falava um pouco das suas melhores leituras. E qual não foi a minha surpresa que meu livro apareceu lá, né? Uma Reserva de Sutileza. Já é a segunda vez que Juliana faz isso comigo, porque em 2012, milênios atrás, quando eu lancei de forma ultra mega independente o 12 Pétalas Nem Uma Flor, ela leu e ela também botou esse livro como melhores leituras dela do ano. Então, assim, Juliana sempre me surpreendendo, me
enfim, não tenho nem palavras pra isso, porque eu admiro demais essa pessoa. Ela também cita o livro da Nádia, né, da Nádia Camussa, que eu citei aqui recentemente no Livros Lidos. Ela, não esse livro, né, ela fala do primeiro livro da Nádia, que tá resenhado aqui no canal também, O Meus Fantasmas Dançam no Silêncio. Então fiquei muito feliz. E eu indico muito qualquer vídeo da Juliana, porque a gente aprende muito com ela, e ela também, nesses vlogs, ela tem feito uns comentários também que são muito divertidos. É bem comentário de leitora mesmo, né? Se você, a Juliana, você consegue ver esses dois lados dela. Se você vai no blog dela, ela faz umas resenhas super elaboradas, super profundas, e é em inglês, né? Então você tem que ler em inglês atualmente. E nos vlogs ela faz esses comentários de leitora, que tem muita profundidade também, porque a Juliana tem uma experiência muito longa de leitura, mas tem também esse lado dos gostos pessoais mesmo, as coisas que nós como leitores gostamos, né? Então o lado da Ju, assim, bem as idiosincrasias dela, então eu adoro. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui pra vocês verem. Eu quero indicar 2 podcasts que eu ouvi por esses dias. A Mônica, que é minha apoiadora, acompanha aqui o canal, me indicou um muito bonitinho, que é Quando Chegou Carta, Abri, que é a leitura de cartas, né? Então eles vão atrás de cartas. Para quem gosta desse registro, né, textual, eu gosto bastante. São cartas de pessoas famosas. Então tem cartas de escritores, tem cartas de artistas de outras áreas, assim, né? Cartas para familiares, cartas para outros artistas. Então são episódios curtinhos, assim, não são muito grandes, e é aquele momento ali de ouvir essa correspondência do passado aí, de pessoas que a gente conhece, e eu gosto bastante. Mônica, muito obrigada pela dica. O outro que eu quero indicar é um podcast sobre poema, que eu conheci recentemente. Ele chama Poemo. E ele é um podcast de leitura comentada de poemas, e eu amo. Então, assim, ele tem em torno de 5 apresentadores, esse podcast, e normalmente cada episódio é com um apresentador. Então esse apresentador, ele escolhe um poema, e ele lê o poema e ele vai fazendo ali comentários sobre o poema. Então é interessante porque você vai vendo que cada apresentador tem sua idiosincrasia, tem seu jeito também de ler. É uma análise do poema num sentido, né, da interpretação ali, mas também tem um quê do repertório, né? Toda interpretação, ela se beneficia do repertório de quem tá lendo, né? Então é muito interessante ver a leitura que eles fazem, né? Eu achei interessante porque você percebe pelos sotaques que tem pessoas de vários lugares. Eu gosto um pouco também que é um podcast que não tá assim concentrado no Sudeste, né? Você percebe que as pessoas ali algumas pessoas são de outros lugares. Eles estão fazendo uma temporada agora dedicada à Semana de Arte Moderna. Eu ouvi um episódio que eu gostei muitíssimo sobre um poeta que eu gosto muitíssimo, que é o Murilo Mendes. Então tem, assim, uma explicação de quem é Murilo Mendes, né? Tem um pouco, assim, de contexto também. Aí lê o poema e explica. Então eu amei. Pra quem gosta de poesia e tem interesse em ouvir poesia sendo comentada, recomendo muito esse podcast, chama Poemo. E aí eu aproveito para dar dicas de podcast que eu estou ouvindo agora, mas que eu conheço e que são podcasts sobre poesia, tá? Eu vou indicar o Como um Poema, da Lilian Sais. Lilian Sais é uma autora que já resenhei aqui no canal com seu livro Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente. E eu até falei desse podcast quando eu fiz a resenha. Ela chama poetas para falar sobre o seu poema. Então a poeta explica como foi o processo de escrever, de onde surgiu a ideia daquele poema, e depois a poeta declama o poema. Então é um podcast que eu gosto mais. O outro é Poesia como Entrada, que é ministrado, apresentado pela poeta Suzana Butsato. E a Suzana faz um negócio aqui muito interessante, que ela vai comentando conceitos sobre o poema, né? Então, assim, conceitos da forma, conceitos de figuras de linguagem, ritmo. Ela vai trazendo conceitos, cada episódio focado numa espécie de conceito, e ela convida poetas para falar um pouco desse tipo de enfim, característica do poema, né? Então é um podcast muito interessante. Ele não é novo, ele é um podcast de anos atrás, mas ele tá disponível, e ele é bom para quem quer entender a estrutura do poema, enfim, as características formais e, enfim, gerais de um poema. Um outro podcast sobre poema que eu acho bastante interessante e que também convida poetas para falar da sua obra e tudo mais é o Garganta, que eu acho que também não tá tendo episódios recentes, mas é conversa entre poetas, até porque a apresentadora do podcast é poeta também. Então, se você quer ouvir ali poetas conversando, é uma ótima oportunidade. Bom, esses são os que eu tô me lembrando agora, tá? Acho que foram os que eu mais gostei de acompanhar, foram esses 3. Vou passar agora pra música, né, que eu finalmente ouvi, mas o que eu ouvi de música acaba tendo relação com a poesia também, já vou explicar. Eu tenho publicado no Instagram
poemas musicados, né? Eu criei lá uma espécie de seção dos meus stories que chama Poesia FM. Eu gosto muito dessa relação com o rádio, porque eu cresci muito ouvindo rádio. Eu tenho uma relação afetiva muito grande com rádio, vitrola, música, enfim. É algo muito da minha constituição mesmo, assim, como sujeito. E eu decidi fazer uma pesquisa de poemas que tivessem sido musicados, né? Ou adaptados para música, talvez não inteiros, mas com alguma adaptação. E fazendo essa pesquisa, eu encontrei 2 álbuns que eu amei. E eu tô ouvindo muito, são álbuns em espanhol praticamente. Um deles é português e espanhol e o outro é todo em espanhol. O primeiro deles é um que chama Delibab, não é uma palavra em português, eu vou deixar anotado aqui embaixo, aí vocês vão ver como é que se escreve. Se escreve Delibab mesmo, só que tem uns acentos diferentes. O músico é o Vitor Ramil, ele além de músico é escritor, ele é do Rio Grande do Sul, é um álbum de 2010. E o que ele fez aqui é que ele musicou poemas do Jorge Luiz Borges, né? Então, olha a minha cara aqui, né, de fã. E de um poeta gaúcho que eu não conhecia, que se chama João da Cunha Vargas. E as músicas são lindas, as letras são muito bonitas, tem participação do Caetano Veloso, então tem essa... né, essa coisa de violão. Eu acho que é o que se chama de música nativista, talvez eu esteja falando errado. Jéssica, você que é entendida dessas coisas, me corrija aí, que eu sei que você saca dessas paradas. Jéssica é uma booktuber aqui, amiga minha e querida, e que tem um canal maravilhoso, e ela é cantora, e se eu não me engano, ela é cantora num desses grupos que cantam música que tem muito a ver com a cultura gaúcha, então por isso que eu tô falando que eu acho que ela vai entender. E eu achei esse disco lindo, assim, ele é musicalmente lindo, é gostoso de ouvir, as letras são interessantes, e eu tenho gostado muito de ouvir. Me digam aí se vocês já conheciam esse músico, porque eu acho que ele é bem conhecido lá no Rio Grande do Sul, e acho que ele é bem conhecido por quem é mais, assim, melômano do que eu, né? Eu aqui não conhecia mesmo, porque não dá pra acompanhar tudo com tanta intensidade. O outro disco é de uma mexicana, o disco se chama Así Te Quiero, é de 1983 e é da Eugênia León. E eu depois descobri que a Eugênia León ela é bem famosa, ela já ganhou o Grammy Latino. Então, assim, também não é uma desconhecida. E ela tem uma voz maravilhosa. Eu cheguei no disco dela porque eu descobri que ela tinha musicado um poema do Mário Benedetti chamado Tierra Luna, que pra mim é a música mais bonita desse disco. E eu fico ouvindo, assim, no repeat, porque não só o arranjo é bom, a voz é boa. Esse disco ele é muito marcado por uns arranjos dos anos 80, que eu acho que certas pessoas podem não gostar muito bem. Eu acho as músicas muito bonitas, então eu consigo passar, mas assim, tem alguns instrumentos, algumas coisas que é bem a cara dos anos 80 em alguns momentos, mas ela tem uma voz muito forte e ela tem um agudo muito bonito, assim, que é uma voz forte, mas ela faz uns agudos, assim, não sei explicar, eu não sei falar de música direito. Eu acho que ela é muito boa intérprete, assim, você sente a emoção quando ela canta, sabe? E eu fiquei muito feliz de descobrir esses 2 discos, ficar aí ouvindo coisinhas em espanhol e essas músicas gostosas, enfim, fica aí a indicação. Eu vou deixar links aqui embaixo para quem quiser chegar aos discos. Eu não comecei nenhuma série nova em março, eu praticamente só assisti a Amiga Genial, que eu tô gostando muito. A Amiga Genial é uma série que eu comecei a gostar a partir da temporada passada. E a partir da temporada passada, meio que do meio pra lá. Eu assistia por motivos de fã da Ferrante, porque eu gosto muito dos livros, mas a primeira temporada não me chamava muita atenção, não. Eu via, gostava de alguma outra coisa, mas não era, né, não tava achando ótima. E desse meados da temporada passada pra cá, eu passei a gostar mais, e essa temporada agora eu tô gostando muito. É uma fase que elas estão mais adultas, né, já com filhos e tudo mais. Então tô acompanhando e tô gostando, mas foi basicamente só isso que eu assisti, não comecei a ver nenhuma outra série, então não tenho nada relevante de série pra falar. Então essas foram basicamente as coisas que vi e ouvi no mês de março. Me digam aí se vocês já viram algumas dessas coisas e também me indiquem aí as coisas que vocês viram que vocês acharam muito legais, né? A Mônica me indicou um podcast que eu gostei bastante e vocês sempre me aparecem aqui com boas dicas de filmes. Alguns eu já assisti, outros eu ainda não consegui, mas tô sempre aí anotando boas dicas, a gente quer. É isso então, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros que me ajudam aqui com esse trabalho. Uma beijoca em todos, até mais!